Oi, meu nome é Jéssica. A ideia aqui hoje é compartilhar um pouquinho da minha jornada, do meu processo de autoconhecimento, que teve um começo lá atrás e que se mantém até hoje, né? Ele ainda está muito em caminho, né? E escutar as histórias hoje traz isso mais à tona ainda. E quem sou hoje? Há 8 anos atrás eu comecei a estudar um pouco mais, a investigar um pouco mais como fazer meu processo de emagrecimento. Eu era 60 quilos maior do que eu sou hoje. E eu sempre fui obesa, na verdade, e por estilo de vida e não por genética ou por ossos largos, né, que a gente sempre brinca. E aí fui buscar alternativas. Fiz tudo que é tipo de regime, né? Teve uma época que eu entrava na academia muito cedo, saía muito tarde, mal me alimentava e consegui eliminar aí 30 quilos. E engordei novamente, porque não mudei algumas coisas muito fundamentais. E aí, com o passar do tempo, esse efeito sanfona, e fui aprendendo tudo que é tipo de formas de poder emagrecer e exercício, e voltava. E uma alternativa era fazer a cirurgia bariátrica. Mas eu fiz todos os exames, marquei por 2 vezes a cirurgia e desisti. Desisti porque eu enraizava isso numa crença minha de que se eu fizesse essa cirurgia eu era uma fracassada. Que fazer a cirurgia significava que eu já tinha tentado de tudo, fracassei, e a cirurgia era um método fácil. Porque todo mundo acha que é um método fácil. Na época, eu lembro que tinha gente que engordava para fazer isso. E então encarava isso como uma coisa fácil. Bom, a minha mãe nunca me apoiou. Não, e enraizava ainda mais a ideia de que isso significava fracasso. E a minha mãe teve câncer. E vou usar a técnica da Tati. E eu acho que ela nunca me apoiou porque ela tinha muito medo, porque é uma cirurgia tremendamente invasiva. Ela muda em muito a sua vida no pós-cirúrgico. E porque ela não poderia cuidar de mim. Ela estava passando por um processo de químio, rádio, ela fez mastectomia. Então ela não me apoiava. Bom, vamos continuar a jornada e muito da jornada dela nesse período. Minha mãe faleceu e aí eu engordei mais 15 quilos. E 15 quilos, para quem já tem obesidade mórbida, é muito quilo. E eu já fazia terapia, até por conta do tratamento da minha mãe. Eu decidi levar isso. E aí na terapia a gente tratou muito o estado compulsório, né? Então por que você tem essa compulsão por alimento que aí faz você engordar? E na terapia foi um dos meus grandes momentos de despertar, porque eu entendi que se eu estivesse disposta de fato a emagrecer, não era só a comida que eu ia ter que mudar o meu relacionamento. Era com o ambiente, com as pessoas, com a minha postura comigo, com todo, né? Muda muita coisa. E aí fiz a terapia durante 1 ano, olhando muito para isso e já buscando me relacionar melhor com o alimento. E aí fui fazer a terapia. A minha mãe falava muito para mim que eu era muito 8 ou 80. E aquilo ficava martelando na minha cabeça. E aí, eu fui fazer a cirurgia. Na época, a minha sogra foi junto comigo conhecer a médica, a minha tia foi conhecer a médica, fui no hospital, enfim. Me internei às 6 horas da manhã, a cirurgia seria às 8, eu fui operada às 16. Na mesa de operação, eu fiquei sabendo que a minha médica teve imprevisto e não foi. E aí, na hora, ia lá, né, já assim, veia punçada para a cirurgia. Falei, não. Aí ele, sim, eu não sei quem me operou até hoje. Graças a Deus, foi muito bom. A minha recuperação foi ótima. Eu fui cuidada pela minha sogra na época, com um carinho tremendo.
do exército, então 18 ml eram 18 ml, né? Já teve até uma briga quando aumentou, falei, tenho 30 agora, aumente isso aí, né? Porque realmente tem que ter esse cuidado. E ali eu fui aprendendo a me relacionar melhor comigo. Eu costumo dizer que a minha maior dificuldade não foi com o alimento, porque de verdade você não pode comer nada demais, foi o convívio social. Porque as pessoas se relacionam tomando café, as pessoas se relacionam almoçando, elas se relacionam jantando, um churrasco, né? Tudo é comendo. E eu não podia comer, né? E eu lembro que eu tive um período muito curto de ficar muito brava com isso, porque eu não podia ir para lugar nenhum, que eu parei e falei, não, pera, você escolheu isso foi uma escolha sua, consciente, então é como você se relaciona com isso e as pessoas não têm culpa ou responsabilidade por isso. E aí a coisa começou a fluir melhor e eu comecei a aplicar algumas outras limpezas, né, de tirar esses 60 quilos de verdade do corpo. Então eu mudei o ambiente da minha casa, eu mudei as minhas relações, as minhas amizades, a forma que eu me relacionava com as pessoas, que ou tinha que gostar de mim ou não podia conversar com ninguém. A minha amiga tá aí que sofreu comigo no início, de que ela não era ciúmes de namorado, era ciúmes de amizade, então era um todo de apego muito forte. E aí eu terminei um relacionamento, eu costumo dizer que eu terminei 3 grandes relacionamentos. Um que foi profissional, eu trabalhava num lugar que não representava mais a Jéssica de hoje, que algumas crenças minhas que foram criadas lá já não faziam mais sentido algum, e aquele espaço para mim já tinha feito o papel dele, então fazia muito sentido eu ir embora mesmo. Foram 8 anos que eu trabalhei lá. E um relacionamento amoroso, eu era noiva, tinha um relacionamento de 9 anos, também não por ele ou por mim, mas porque não fazia mais sentido, e ele fez total o papel dele, e eu acredito que eu com ele. E comigo, né, de ser tão rígida. Então hoje, quando as pessoas me perguntam, você come, você toma? Sim, normal, mas a minha relação com isso é diferente. Então eu sei que se hoje eu comer um hambúrguer, amanhã não dá para fazer isso de novo. E também não vai ser um hambúrguer inteiro, porque senão eu estou desrespeitando o meu corpo. E aí ficou para mim muito forte aquele ensinamento da minha mãe, que nem tudo precisa ser a ferro e fogo, nem tudo precisa ser 8 ou 80. E perder uma pessoa que eu encaro que foi super cedo, e sempre vai ser, se eu tivesse 85 anos, eu ia achar que era cedo, que a minha mãe tinha falecido. Mexe muito com aquilo, o que você está fazendo com a sua vida, qual é o seu propósito. E eu comecei com isso de olhar um pouco mais para mim, de ver como que eu me relaciono comigo mesmo e aí com os outros, né? Do que eu cobro tanto os outros e de mim. E aí hoje eu fui trabalhar numa empresa de moda, que eu falo que nada é por acaso, né? E é, de novo, batendo na minha porta esse senso de responsabilidade com a questão da autoestima. E a minha responsabilidade lá, eu trabalho com RH, e um dos subsistemas que eu cuido é de recrutamento e seleção, e a gente fica muito assim, ela é bonita ou feia para ir para a loja? E eu fico, ela é linda, como que tá o cabelo dela, como que tá a pele dela, como que é a risada dela, né? Então, de ter uma avaliação diferente, né? De não ser aquela avaliação só de estereótipo mesmo, né? Porque a gente tem essa responsabilidade dentro da empresa de deixar a pessoa bonita com a roupa que a gente tem, com o dress que a gente tem, enfim. Então, não é isso. E aí, de novo, como nada é por acaso, eu me vejo hoje nessa responsabilidade lá e disseminando isso para os demais. Eu lembro que teve uma época que estava todo mundo muito forte, que tinha que emagrecer, e de pessoas de diretoria falando lá, só você está conseguindo mexer nessa vibe que tá todo mundo super preocupado de você, não, mas gente, você tem que estar bem, você tem que estar bonito, você tem que estar bem consigo, né? E não de que você tem que estar pesando X. Então eu digo que eu ainda estou no meu processo de autoconhecimento e de evolução, porque tem muita coisa ainda que eu quero mexer, de encontrar o meu propósito de vida. Eu me sinto muito bem onde eu tô e eu entendo que eu
contribuo de alguma parte, mas eu acho que tem mais, né? E essa questão social, enfim, que eu acho que também tem a questão do doar, né? De universo, do que você dá e do que você recebe. E estar aqui hoje é total isso, né? Eu trabalho com treinamento, eu falo com milhares de pessoas e eu não fico assim, né? Uma coisa é você falar de algo, de algum tema que você domina, outra coisa é você falar de si, que ok, eu me conheço, me domino, mas é muito íntimo, né? De compartilhar. E hoje eu fui fazer a minha plástica, porque eu tive sobra de pele, né? Eu perdi 60 quilos. E eu descobri que eu tenho uma doença que ainda é muito nova, estudada, que chama-se lipedema. Ela é como se fosse um linfedema, que é um estágio que o corpo da gente fica parecendo elefantíase. É super novo esse estudo e é que da cintura para baixo eu não emagreço. Eu tenho uma célula tumoral que ela se multiplica sozinha e é adiposa. E aí a minha postura foi completamente diferente, não foi do tipo, tá de brincadeira, que eu passei a vida inteira tentando emagrecer e agora eu descubro que não tem jeito, é isso mesmo, porque não tem cura, ela tem tratamento. E eu descobri isso na plástica, que foi um processo de volta da plástica muito difícil e aí o meu médico extremamente competente conseguiu descobrir isso. E a relação hoje é muito diferente, de me respeitar, de entender o tempo, de entender o que dá para fazer, o que não dá para fazer e de ser muito mais leve, né? Então, por isso que eu brinco, eu ainda estou nesse processo, né? Porque eu ainda estou descobrindo melhor sobre essa doença, o que pode fazer, como que é o tratamento. Enfim, é isso. E quando eu conversei com o Reinaldo, eu falei, acho que se a minha mãe me visse hoje, acho que hoje eu entendi o que ela estava falando lá atrás. Porque eu falava que eu não queria emagrecer, até por Bia às vezes. Porque era tão, né, você quer isso, então não quero, né? Era mais ou menos assim. E hoje eu vejo de como é besta, né, essas coisas. E que bom, né, que hoje eu percebo isso. E que eu tô aqui podendo compartilhar um pouquinho da minha história. É isso. Obrigada, gente. Essa é a minha história.